aproveitar esses 2 domingos para compartilhar algo de maneira simples contigo, porque eu acredito num Deus simples, e Ele é simples. E eu quero te falar que quando a panela esquenta, o negócio fica feio, e começa a dar uma coceira de determinados comportamentos, ou uma mentalidade aparece, ou um sentimento começa a tentar te dominar e te empurrar para que você tome uma decisão, alguma coisa. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aí, que é a coisa final, sobre a desistência. Interessante que, servindo a Deus, nós percebemos pela sua palavra que o Espírito de Deus não é um espírito de desistência. Imagine, Deus não desiste de você nunca. Ok? Ele não desiste de ninguém. Isso é a prova do grande amor dele, da expressão e do caráter dele como ele é. E nós temos que aprender isso no nosso dia a dia, sabe? Nós temos que aprender a ter esse espírito no nosso coração, de ser pessoas determinadas, insistentes. Não confunda insistência, determinação com teimosia. Eu não quero falar desse aspecto que é teimosia, eu estou no caminho errado e estou sendo teimoso e tal. Não é nada disso. Eu estou te falando de você estar no caminho certo, de que você tem crido, você tem abraçado promessas, você tem crescido, e as coisas muitas vezes esquentam. E muitas vezes eu e você vivemos dias que a gente não gostaria de viver, e a gente passa por situações que a gente não imaginou ter que estar passando por elas. Mas isso não significa que eu preciso desistir ou largar. Isso também não significa que eu estou no caminho errado, hein? É muito importante você entender que às vezes o caminho certo é um caminho de lutas. Eu leio só essa passagem para você aqui, de 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero te abençoar nesse domingo e no próximo à noite, falando sobre isso, porque você vai passar um Natal tranquilo. E eu não estou falando de tranquilidade do lado de fora, eu estou te falando do teu coração, que é mais importante. Do lado de fora, meu querido, tudo passa. Diga amém. Mas há algo dentro do teu coração que precisa estar instalado. Então, 1 Coríntios capítulo 16, no verso número 9, Paulo diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho de Deus se me abriu, aleluia, e já estou vendo um caminho de mar de rosas à frente. Está escrito isso aí? Não. Então uma porta oportuna se abriu no trabalho, Deus colocou a mão, abriu essa oportunidade, mas Paulo faz uma declaração de que há muitos adversários. E não significa que os adversários prevalecerão. Acabamos de cantar algo aqui inspirado, e o Rafa aí no Espírito de Deus falou exatamente a passagem que é chave nesse contexto aí, de que Deus nos conduz em vitória. Adversidades nós vamos passar, mas não significa que elas vão parar a tua vida, elas vão segurar a tua vida. E é muito importante, gente, nós temos um treinamento. Eu estava dando uma análise de todas as séries de mensagens, pelo menos tentando me lembrar assim, daquilo que ao longo desse ano Deus nos inspirou, e todas elas voltadas para um treinamento do teu coração, na verdade, ao ponto de você estar estabelecido na palavra. Você não está estabelecido no que você acha, no que você pensa. Você não está estabelecido num sentimento que é exatamente isso aí. A pessoa desiste, ela entrega, ela joga a toalha, porque bateu um sentimento ou algo ficou mais forte, ela larga, ela dá comando a essa voz da qual eu e você não vamos desistir. Diga aleluia. Esse comando vem do inferno, porque ele sabe que Deus que começou a boa obra na tua vida, Ele vai completar. Mas no meio dessa jornada, gente, dessa linha de coisas aí, situações das mais variadas e adversas vão aparecer. Isso não é para o nosso entristecimento, gente. É justamente para a gente ter essa noção muito perfeita dentro do nosso coração, de que nós estamos aí para enfrentar e saber como se posicionar diante dessas situações. Diga aleluia. O apóstolo Pedro, ele chega a dizer assim, para mim e para você: não estranheis o fogo ardente no meio de vós, destinado a provar-vos. Meu Deus do céu,
Como se, de repente, eu estivesse passando algo que só eu imagino que eu passo. Cada um de nós aqui só muda de endereço, porque nós somos cidadãos terráqueos nesse mundo confuso, onde o inferno mete a mão. Eu só quero te dizer que você não pode desistir. Sabe, o inferno, ele promove de tudo para que esse final aí seja uma realidade, porque eu decidi, não aguento mais e tal, então eu largo, eu entrego. Não, você não precisa fazer isso não. Deixa eu te compartilhar algo importante, porque nessa questão de estar estabelecido na verdade, você vai começar a aprender a se posicionar no dia quente, 45 graus, nos 50, você vai começar a se estabelecer nesse dia quente pela inclinação da direção que sai do teu coração, e não por aquilo que é bombardeado na minha cabeça ou aquilo que eu sinto. Alguém está pegando o que eu estou falando? Se eu ainda sou um cristão muito, extremamente balançado no que eu sinto ou bombardeado na minha cabeça, ao ponto de eu chegar e fazer um comportamento como esse, é sinal, e esse é o perigo, gente, presta atenção, isso é sinal que eu não estou estabelecido na verdade, ao ponto de segurar o tranco. Deus não é maluco? Ele não permitirá que você passe por prova e adversidades que não seja possível você suportar e garantir na presença dEle, na sua palavra, a firmeza para você dar continuidade e passar por isso aí. Diga aleluia. Você vai chegar do outro lado. Fala para o teu irmão, você vai chegar do outro lado. Ah, pastor, mas parece que eu não vou. A onda está alta, o barco está enchendo d'água e Jesus dormindo no barco. É brincadeira. E os discípulos ficaram injuriados. Senhor, tu não importa de nós estarmos aqui, o barco está afundando, tu está aí dormindo, babando no travesseiro. Mas Jesus tinha falado para ele, não vamos passar para o outro lado. Entende? Tua vida ainda não terminou. Deus está no meio de um processo. Situações na tua vida vão dar seguimento e Deus vai intervir, porque eu estou segurando, eu não vou desistir da minha família, da transformação, de ver mudanças em todas as áreas. Mas isso, gente, acontece porque eu estou firmado num entendimento de verdade. Eu não sou um cara que estou aí assim, tipo igual o outro. Aí, alguém anotou a chapa porque eu fui atropelado. Você não está perdido. No meio das adversidades, há algo no nosso coração que se posiciona. Deus fala, o Espírito Santo te instrui. Diga aleluia. Você entende esse verso que o Rafael do qual ele estava cantando aqui? A gente fez esse reggae do Espírito Santo, aleluia. Vamos aqui em 2 Coríntios 2. No verso 14 diz lá, graças porém a Deus, que em Cristo, nós estamos nele. A igreja está nele, somos corpo dele. Que em Cristo, ele, o Senhor, sempre nos conduz em... Ok? O triunfo é porque nós somos conduzidos. Escreve no teu caderno. Se você obtém vitória nas adversidades, digo para você, é porque você está se soltando e entregando a condução do Espírito Santo através da palavra. Você está se entregando à direção que sai do teu coração e os fundamentos dos princípios do reino que estão estabelecidos em você, e você não toma a decisão de desistir, ou de abandonar, ou de largar, porque isso aqui, ó, olhem para cá, isso aqui é maior no teu coração. Essa verdade, esse princípio é maior. Te conduz, te dirige, ela fala contigo. No meio das maiores lutas, saiba que o Espírito Santo fala contigo. Porque nós precisamos. E Ele dá instrução. Muitas vezes o meu corpo quer parar, muitas vezes a minha mente já desistiu, e o Espírito Santo diz assim, vai que dá. É impressionante, gente. Espera aí, de que maneira nós estamos vivendo? Estamos estabelecidos em cima da palavra, ou apenas temos esse livro para carregar para a igreja, e quando a tempestade vem, as situações acontecem, eu fico desesperado. Aliás, desespero não é o sentimento da igreja do Senhor, o Rei da Glória. Não pode. Tem alguma coisa incoerente. Porque nós somos corpo dele, há um comando, ele é a cabeça.
Deus não me põe numa furada, se eu passo por situações, eu ainda vou te falar, nós vamos sair melhor. Há uma proposta, se o inferno quer me quebrar, Deus me constrói através dessa doideira. Alguém está entendendo? Estou animado, hein? Vamos lá, está animado? Mas como é que eu posso estar animado com tudo isso que eu estou enfrentando? Então não está aprendendo a drenar de Deus, não está estabelecido o suficiente na palavra, porque está dando declarações de fraqueza da carne, de entrega de pensamento. Se eu ainda duvido se Deus é por mim, se eu ainda duvido se Deus está comigo, se eu ainda questiono por que está acontecendo isso comigo, é sinal, igreja, presta atenção, de que eu não estou estabelecido o suficiente na palavra. Para não acontecer exatamente isso aí que é o final, eu decido, vou desistir. E aí eu vou te falar, se eu e você decidirmos desistir, nem Deus pode me ajudar. Porque eu larguei, não quero saber, não quero dar continuidade, não aguento esse negócio de família, não vai dar certo, aquilo outro e tal. E eu começo então a entrar num campo que eu diria minado do inferno. É aí mesmo que eu vou explodir. Alguém está pegando nessa noite? Entende, gente? Nós nunca sairemos de enfrentarmos adversidades. Porque pelo ponto de vista de Deus, elas acabam sendo, ouça, preste atenção você que está nos assistindo, elas acabam sendo alavancas que nos empurram para frente. Não me pergunte como funciona isso, mas Deus é poderoso demais para trabalhar na tua vida e nós sairmos melhores. Meu Deus do céu. Pastor, é exatamente isso que você está falando. Muitas vezes dá aquele negócio na cabeça, ou dá um sentimento que eu estou fraco, aquilo eu não quero e tal. Mas sabe, se analisar bem, olhando lá no meu coração, parece que Deus está te dizendo assim, vai, aguenta, segura, mais um dia, vamos lá que eu te fortaleço, diga aleluia. Queridos, a fortaleza que eu e você precisamos não vem da minha carne, ela vem de Deus. Quando Deus chega para Josué e diz, ser forte e corajoso, peão, isso não estava na carne dele, nem na minha, vem dele. Vem de nós estarmos ligados, gente, desse fundamento, de nós estarmos num relacionamento, de estarmos assim em comunhão com isso de tal maneira que nós somos renovados. Apesar de estarmos ali naquele confronto há algum tempo, e muitas vezes um tempo até grande, você é renovado, você vai sendo renovado e você vai seguindo, e você vai passando, e você me pergunta, pastor, não sei, mas estou seguindo, eu confio em Deus, e eu vou com Ele. Quando você vê, Deus te dá a vitória. E nós passamos por aquilo. Então, não estranheis o fogo ardente, como disse Pedro, nosso meio, destinados a provar a nossa crença, se nós estamos estabelecidos na palavra. E nós sabemos que o inferno mexe do lado de fora, vai mexendo, adversidades. Mas por um outro lado, eu compartilhei com os irmãos no primeiro encontro, eu falo isso para você, presta atenção, olhem para mim. Muitas vezes, determinadas situações que nós enfrentamos, nós estamos debaixo da prova do Senhor. O anjo pega a prancheta e agora, Elinho, eu quero ver. Porque você está na prova para ser aprovado. Gente, pega o mundo secular. Eu passo para o segundo ano porque eu passei na prova. Eu vou para o terceiro porque eu passei na prova do segundo. Eu vou para o quarto porque eu passei na prova do terceiro. Eu formei! Porque eu passei pelas provas. Gênesis capítulo 22 é um exemplo. Abraão já tinha passado por várias provas. Pelo menos essa duríssima de esperar só 25 anos para Isaac nascer. Mas o que são 25 anos, hein? Atenção aí, hein? Fala para mim. 25 anos, pastor. Olha só, eu tinha cabelos pretos, agora estão todos brancos. Mas o que é isso? Gênesis 22. E você entende que Abraão, ele já vinha andando com Deus, fazendo escolhas e tomando decisões com base na palavra. Ele já vinha passando por tudo isso. E de repente, Isaac já era nascido, já maior, provavelmente um rapazinho. E veja que está escrito no verso 1 de Gênesis 22.
Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Quem é que pôs Abraão à prova? Quem? Muitas situações adversas que nós enfrentamos. Vai devagar. Não fica lamentando, murmurando e reclamando, porque Deus está olhando o nosso posicionamento. Há algo que Ele está anotando para nós sermos carimbados para promoção. Diga aleluia. Vai ler em casa, dever de casa, Deuteronômio 6, Deuteronômio 8. Fala lá que Deus botou aquele povo no deserto para provar o coração daquele povo se verdadeiramente amava a Deus. Gente, olha para cá. Deus podia ter feito assim, transportado eles direto. Mandava descer 3 jumbos lá, tirava o jumbo do século 21, metia lá e transportava a turma para chegar em meia hora. Deus, Ele faz qualquer coisa, queridos, porque Ele é Deus. Mas uma coisa Ele não vai abrir mão de trabalhar na tua vida num processo de edificação para que eu e você sejamos pessoas melhores, mais fundamentadas na palavra, mais firmes, para nós ajudarmos outras pessoas. Veja, no mundo desesperador, quem é que está tranquilo e descansando em Deus? Quem? Ninguém. E o povo de Deus? Está desesperado também. Eu não estou entendendo. Como é que nós vamos ajudar, gente? Fala para mim, você está aqui para ajudar outras pessoas. Eu também. Qual é a confiança que nós temos em Deus, se eu não estou estabelecido na palavra? E Abraão foi provado. Eu não serei diferente, nem você. Vou dar um outro exemplo, Salmo 105, vai lá comigo. Preste atenção, não se distraia não. Salmo 105. Falando a respeito da vida de José. E diz lá assim, no verso número 17, contando a história do povo de Israel, falando sobre José, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. O garoto não tem culpa no cartório, ainda foi vendido pelos irmãos como escravo. Verso 18 do Salmo 105, cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros. Espera aí, mas não está dizendo que ele foi destruído, mas que ele estava vivendo um momento difícil. Está escrito que foi destruído? Não. No verso 19, até cumprisse a profecia a respeito dele, veja agora, grifa na tua Bíblia, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Espera aí, esse menino precisa de um forninho aí para maturar. Alguém está pegando? Vamos estar estabelecidos o suficiente, gente, para a gente não desistir de uma jornada que só tem a nos abençoar. Se você está estabelecido na verdade, firme, e você dá continuidade, mesmo no dia mal, a bênção está lá na frente, a vitória está lá, a transformação de família vai chegar, porque Deus, Ele honra a sua palavra. Querido, quem manda é Deus, hein? Alguém sabia? Não tem esse negócio do inferno, está irado, não. Quem manda é Deus. O inferno é inimigo derrotado. Quem manda é Deus. Mas Ele faz com base na aprovação e nós passarmos testes de coisas que são importantes. Está pegando o que eu estou falando? Então, olhando um pouquinho esse ano, eu estava vendo lá tantas coisas que eu compartilhei com vocês, agora recentemente falando sobre a luz da liberdade, e nós temos compreensão espiritual de quem somos, estabelecidos na palavra, para a gente ficar firme no dia do combate, gente. E nós vencermos. Veja que coisa interessante, vai comigo a Efésios capítulo 5. Você está entendendo, né? Legal. Não, pastor, mas eu não gostaria de estar passando por isso. Nem eu, ninguém. Nossa carne não gosta. Ninguém gosta de passar por uma situação que o cérebro diz assim, não vai dar certo. De que os sentimentos assim, ai meu Deus. Mas lá no teu coração você tem a certeza de que Deus está contigo. Se Deus é por... Olha o coração. E Deus fala. E você abraça. Ah, pastor, mas eu estou passando por isso. Gente, nós temos que passar. Você pensa que os dias vão melhorar? A panela do inferno vai piorar. Mas e o povo? Está sendo estabelecido o suficiente, nós, como igreja, para nós aprendermos a passar por todas essas coisas e vencermos, e ver o propósito de Deus se estabelecer, nossa família sendo abençoada ano após ano, diga aleluia.
E você olha assim, vai tirando 9 fora e vai vendo, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso. Olha, encaminhou meu filho, encaminhou minha filha, encaminhando isso, encaminhando aquilo outro e tal, e os anos vão passando, e você vai vendo que Deus tem te abençoado, tem protegido, tem guardado. Então, gente, não tem outra maneira. Efésios 5, verso 14, pelo que diz lá, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos. Está falando para a igreja, Cristo iluminará. Cristo é a palavra viva, escreve aí na tua Bíblia, é a palavra viva, ela precisa te iluminar, a mim, a você. Esse livro tem que trazer revelação, entendimento, o Espírito Santo tem que falar a você através desse livro. E aí, está escrito, e vede, Alinho, prudentemente como você tem andado, cara, não como um infantil, como um nécio, não como uma pessoa boba, não como uma pessoa que não está pegando, cara, um débil. Não seja isso aí não. Não como um nécio, mas como um sábio, como um que tem entendimento. E diz lá, conhecendo o tempo, Elinho, porque, olha, remindo o tempo, né? Porque os dias são naquela época, imagine hoje. Os dias são maus, e no próximo verso diz lá, por essa razão, não se torne insensato, cara, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Olha quantas coisas falando sobre compreensão, sobre entendimento, sobre estarmos estabelecidos na palavra. Esse processo eu não posso fazer por você. Você tem que caminhar com Deus, dar a mão com Ele e aprender isso. A crescer, estar estabelecido na palavra. É todo um processo de estar, de buscar, de ler, de ter comunhão, de se envolver na escola, e você está crescendo, e o interior seu está crescendo, está tendo uma dimensão do princípio do reino, você está sendo estabelecido de forma que as adversidades vêm, mas isso aqui são estacas, balizas, isso aqui são alicerces que te deixam de pé. Diga aleluia. É esse o segredo, gente, porque senão isso aí vai chegar. Vai bater exatamente nisso aqui. Escreve essa primeira frase, depois a gente pode continuar. Eu ainda vou falar de algumas características que são importantes nós adquirirmos e aprendermos. Isso não vem do nada, mas na maioria das vezes a condição do momento que nós passamos, muitas vezes agradável, que confronta, força a mim e a você a fazer uma desistência. Força, não estou dizendo que me promove, traz na gaveta, na gravata, para que eu faça desistir. Não. Quem desiste somos nós. A panela pode esquentar o que for, mas quem decide, quem é que bate no tatame, somos nós. Mas eu tenho descoberto, e nós temos visto isso pela palavra, que Deus nos prepara e nos fortalece o suficiente para suportarmos o dia da prova, para passarmos pela adversidade e nós vencermos. Diga aleluia! Porque tem muita gente desistindo, largando. Porque a prova da desistência é uma prova de que o estabelecimento de verdades não está chegando. O comando de um sentimento ou de um pensamento que não está coerente com a palavra e me faz tomar uma decisão de desistência, é a prova que eu não estou estabelecido na palavra. Alguém está pegando? Queridos, nós somos da fé. Quando você fala sobre fé, você fala sobre um processo de crescimento e de insistência, de ir embora, porque aquilo que Deus começou, Filipenses 1,6 escreve, aquele que começou boa obra na minha vida, Ele vai completar. Mas Ele só completa com a minha cooperação, sabendo que eu passo dias de adversidade, e eu não abro mão, eu não desisto. Diga, eu não desisto. É isso aí. Eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir dos meus filhos, não vou desistir dos projetos que estão no meu coração, eu não vou desistir dos planos que eu tenho sobre finanças, trabalho, sobre isso, aquilo. Não abro mão. Eu não quero saber se vai chegar hoje, amanhã ou depois, ou se tudo que está ao meu redor está dizendo, aí é que você não chega. Eu vou dizer, é aí que eu vou chegar. Porque você encontrou um mineiro pela frente. Olha aí, tem mineiro no nosso meio. Brincadeira. Rapaz, eu não posso te segurar para te dizer assim, não desiste. O sentimento dominou de tal maneira, o raciocínio errado que o inferno colocou, caiu lá dentro, e aí, forçado pelas circunstâncias, eu tomei a decisão de ser derrotado. Derrota não vem do nada.
Derrota não bate na minha porta e passa por cima de mim. Eu pago o preço disso aí, eu entrego, eu abro, eu decido. Então é essa bandeira que eu carrego. Pastor, o importante é competir. Para sempre carregar a lanterna, né, bobão? Isso é conceito do mundo. Isso não está na palavra. Aqui está dizendo que o meu Deus nos conduz, hein? Você vai para o pódio, fala para o teu irmão, você vai para o pódio sempre. Ué, aonde está escrito isso, gente? O importante é competir. Fica aí vivendo o politicamente correto evangélico da igreja e tu vai ver onde tu vai parar. Vai ficar no meio do caminho. Não existe isso, gente. Não tem como confundir os conceitos de fora, o conceito de Deus. Não importa o que eu penso, o que eu sinto, o que vale é o que Deus fala. E não abrimos mãos porque é uma decisão. Eu já falei para vocês, fé é uma escolha. Eu escolhi a palavra em detrimento do que sinto ou do que penso. Até porque, pastor, eu estou conferindo aqui meus pensamentos com a palavra e os meus pensamentos estão errados. O inferno está mandando umas coisas erradas na minha cabeça. Exatamente isso, você está pegando. Diga glória. Aí a gente não desiste. A gente continua. Se a porta está fechada, espera, Deus vai abrir. Eu posso dar uma palavra maneira? É para você tomar posse nessa noite? Vai tomar? O Espírito Santo mandou aqui agora, eu não estava nem pensando nesse verso. Isaías 45. Que eu saiba, você é filho dele, ungido, separado. Isaías 45, verso 1. Falando a respeito de Ciro, que foi usado por Deus. Completou o propósito que Deus tinha no contexto daquilo que Deus queria para libertar o seu povo do exílio ou daqueles povos, dos caldeus que oprimiam. Veja, 45 diz lá, ao seu ungido, verso 1, a Ciro, no finalzinho, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. É, pastor. E veja, e dizendo assim para mim e para você, Elinho, eu vou adiante de você. Bota o teu nome aí. Ele irá adiante de você. Ele endireitará os caminhos. Só está dizendo tudo na pessoa dele. Na pessoa dele. Na pessoa dele. Se eu desisto, eu não dou liberdade para que Deus possa trabalhar isso. Gente, olha para cá. Deus sabe que no natural não tem como nós vencermos as adversidades. Não tem como vencermos um diagnóstico que chega batendo no nosso corpo de uma doença que vai te promover, de repente está dizendo, em 6 meses, 1 ano, é isso aí, já morreu. Ou uma situação que acontece que nem advogado nem grana resolve. Mas aqui está dizendo que não sou eu? Está dizendo que ele irá adiante de mim, endireitará os caminhos tortuosos, quebrará as portas de bronze, ele vai despedaçar as trancas de ferro, ele vai dar para mim e para você os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Para que saibas, Elinho, que eu sou o seu Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, rapaz. Sou eu, você está andando é comigo, Elinho. Entende isso aí, gente? Nós estamos andando com ele está adiante de nós. Olha a maneira de nós nos posicionarmos, de enfrentarmos. Faço só essa pergunta. Eu estou enfrentando dias difíceis, estou reclamando da vida? É sinal que eu não estou estabelecido na palavra. Eu estou reclamando do meu Deus? Eu estou murmurando porque a vida está assim, está assado, estou passando isso, não deveria, não aguento mais e tal. Eu não estou estabelecido na palavra. A possibilidade de desistência é alta. E Deus não pode fazer nada. O que eu assumo e decido é o que acontece. E o inferno só sugerindo, desiste. Não desista. Não abra mão, amanhã é outro dia. Não é isso? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Jó, ao passar por dias tão difíceis, havia algo no coração dele que motivou a sair as palavras certas. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus conhece, Ele julga a minha causa,
Ele sabe, é Ele que vai bater esse martelo. Eu não abro mão, estou com Ele e vou seguindo. Esse é o perfil, gente. Estou dizendo isso para vocês profeticamente. Nós vamos andar como igreja do Senhor nos anos que virão. Se Jesus não voltar, nós temos que estar estabelecido na palavra e viver dessa maneira. Se é que nós queremos obter as promessas, as vitórias de Deus e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Deu para pegar? O que tem para nós é maravilhoso, porque o que Deus tem para nós é só bênção. Mas eu coopero. Para terminar, Hebreus capítulo 10. Leio com você o verso número 38, que fala sobre a fé, dizendo: o meu povo, ou justo, viverá por fé. E está escrito assim: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Queridos, Jesus disse assim: pegou a mão no arado? Se olhar para trás, o quê? Está desqualificado. Se pensou em desistir e está largando, é porque não é esse o espírito da fé. E a Bíblia declara assim, com efeito, o 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que vão adiante, nós somos da fé, nós somos aqueles que estamos sobre a face da terra para ver a obra de Deus se completar na nossa vida e na nossa família. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão de famílias, de situações, de tantas que, se do lado de fora está dizendo que jamais isso acontecerá, fique com verdade, fique com uma palavra. Que alguém diga amém. Te ajudei nessa noite? É o Espírito Santo, Ele quer falar contigo. Vamos ficar de pé, vamos participar da Santa Ceia, Pastor Maurício.